Bem, pessoal, agora nós viemos para a máquina para começar a montagem da nossa blusa regata. Então, a gente inicia a costura pelos ombros. Nós vamos fazer essa costura, quer dizer, nós vamos confeccionar essa peça com acabamento em costura francesa. Então, nós vamos utilizar apenas a máquina reta. Então, o tecido, apesar de não ter estampa, eu estou unindo os ombros avesso com avesso. Eu estou passando o sapatinho da máquina sob o direito. Por quê? Porque agora eu vou tirar essa costura inicial, vou aparar a linha e vou recortar o excesso do tecido, ó. Corto próximo, bem próximo à costura, tiro esse excesso, tá vendo? E aí sim, feito isso, eu vou virar agora o tecido, ó, direito com direito. Para quê? Para embutir essa costura. Então, a partir do momento que eu fizer isso, eu vou ter um acabamento com essas rebarbas do tecido embutida. Ó, aí agora eu volto novamente, vai dar para observar direitinho. Coloco lá, para quem tiver menos habilidade, pode levar no ferro de passar, abrir essa costura, né? Corta, apara e aí volta e faz isso aí. Essa é o fechamento agora com costura francesa. Sempre que eu tô unindo as peças, retrocesso, né, no começo e no final, para ficar uma costura segura. Eu aparo as linhas, né? Ó, a gente pode ver que tá uma costura perfeita. Agora, aquela tirinha de viés que eu preparei no ferro de passar, eu venho aplicando por todo o decote. Mas, nesse momento aí, ó, que eu dobro, eu percebo que o decote tá muito pouco. Eu vejo que tá, como é uma blusa regata, soltinha, cropped, eu percebo que o decote tá pequeno. Então, aí a mão livre mesmo, tá vendo? Depois que eu uni os ombros, ó, eu vou tirar mais 1 centímetro na volta toda, ó. Aí é o decote das costas. E agora eu vou entrar no decote da frente. Eu vou crescer ele um pouco. Pronto. Agora eu vou aplicar a tirinha de viés, começando pelo meio das costas, ó. Eu igualo a costura dos ombros, dou um pique com a pontinha da tesoura, eu faço um corte pequenininho para saber onde está o meio das costas e iniciar a aplicação do viés. Eu coloco a tirinha do viés passado no ferro, 1,5 centímetros, 2 centímetros além do pique, porque eu vou costurar toda a volta e depois vou unir as pontinhas para ficar um viés inteiro. Nesse momento eu tombo a costura para as costas, essa costura francesa que eu acabei de fazer, ela fica virada para trás, ó, a queda. Isso, e agora eu vou guiando pelo sapatinho da máquina em cima da dobra do viés. Essa é a minha folga de costura aí. Tô chegando no meio do decote da frente, né, a costura, ó, contorno. Vou fazendo pequenos módulos de costura, não é uma costura rápida inteira, porque tá em curva. Então, ó, eu venho dobrando, costuro um trechinho, deixo a agulha embaixo, alfinetando o tecido, alinho, ó, dobrando, jogando a folga de costura sempre para as costas, tanto no ombro quanto na lateral da roupa, quando eu fecho a lateral. E aí eu já tô conseguindo fazer todo o contorno. Então agora eu faço mais um retrocesso e tiro a costura da máquina. Aparo a linha e elimino o excesso do viés, deixando uma pequena folga para poder fazer a emendinha lá no meio das costas. Depois nós vamos rebater, nós vamos emendar
aparar toda essa rebarba para ficar com um acabamento bem fininho, bem delicado no decote e na cava. Ó, vou juntar ponta com ponta do viés, aberto, vou lá e emendo. Eu já medi, ele vai ficar exato o tamanho do decote. Levanto o pezinho, retrocesso, retrocesso. Tiro, e agora eu abro a costura, né, dessa emenda, ó. Vou abrir para ficar menos volumoso, ó, abro e dobro novamente. E agora eu costuro aquele trechinho para completar toda a volta. Retrocesso, retrocesso novamente. Aí, a partir desse momento agora, eu vou aparar toda essa rebarba para ficar um recorte limpo para eu poder rebater o viés. Tem que fazer isso por toda a volta aí do decote. Percebam que eu sigo cortando toda a rebarba e próximo à costura da qual eu preguei o viés dobrado, para ficar pouco excesso de tecido quando eu pespontar fazendo o acabamento. Então, pessoal, concluindo agora, ó, terminamos de recortar, né? E aí eu venho conferir se tá tudo, está bem aparado. E eu volto esse decote agora com o viés para a máquina para rebater ele, para ajudar a virar ele. É uma costura bem delicada, bem fininha, em cima da dobrinha do viés, ó. Vamos ver se a câmera pega no ângulo melhor, porque como tá em curva, o volume do tecido... Isso, deixa eu organizar para mostrar melhor para vocês. Então, eu rebato essa costura, rebato com essa costura em cima do viés para ficar mais firme quando eu virar ele e rebater novamente, fazendo o acabamento final. Retrocesso, né? Terminei de fazer o círculo todo. Então, agora eu vou organizar para rebater novamente, só que dessa forma, embutindo todo o que eu aparei, ó. Então, vamos lá. Preciso achar a melhor posição. Ainda ficou uma rebarbazinha, um excesso de tecido, e aí eu vou com delicadeza, usando mais a ponta da tesoura, ó, de uma tesourinha menor, que é uma tesoura de cortar linha, não é a de cortar tecido, que é uma tesoura maior. E eu venho limpando toda a parte que eu vou rebater o viés, agora em definitivo. Pronto, ó, conferindo. Essa parte que parece que ele tá meio desengonçado, a gente leva no ferro e assenta. Sempre que a gente trabalha com tecido plano, o ferro é nosso grande aliado, que é ele que vai nos ajudando a encaixar os acabamentos.
Agora eu vou prender o viés das cavas, né? Vou fazer toda a volta. Eu inicio a costura com retrocesso e vou apoiando o tecido com o meu punho, ó, e entregando o viezinho com a curvatura lá da cava para a máquina. Chegando no final da aplicação do viés, retrocesso, eu retiro, corto o excesso, né? Aparo a linha para estar com uma costura mais limpa, né? E repito toda essa aplicação do viés na outra cava, do outro lado. Pronto, contornando a outra cava, chegando no final, retrocesso novamente. Retiro a costura e aparo o viés. Agora nós vamos para o fechamento das laterais. Lembra que nós colocamos avesso com avesso quando fomos fechar o ombro? Aqui é a mesma coisa. A gente vai seguir avesso com avesso do tecido para fechar a lateral, né? Costura francesa, então nós fazemos o retrocesso. Alinhamos isso, igualamos e levamos até o final, retrocesso novamente, retiramos a costura. Agora eu vou repetir aqui do outro lado, só que eu comecei a costura do viés bem da pontinha do início da cava, e eu tenho que deixar uma folga de uns 2 centímetros para poder fechar a primeira costura, aparar as rebarbas, virar a peça, né, direito com direito. E eu não tinha feito isso, então, ó, agora sim, retrocesso, levo a costura até o final, unindo frente e costas, né, pelas laterais, retrocesso e retiro. Então, agora que nós já rebatemos, ó, as duas cavas, já fizemos o acabamento, assim como foi o do decote, nós vamos dobrar alinhando as costuras laterais, ó. Por quê? Porque sempre quando a gente corta no evaseio, o tecido é molinho, ele sempre dá uma diferencinha. Porque ele cresce, ele entra no viés. Então, nós vamos dobrar com bastante cuidado, ó, igualando a barra, para vir com a tesoura e aparar essa costura lateral, para igualar o comprimento aí, para iniciar o feitio da barra. E a barra que nós vamos fazer é a bainha lenço, que também compreende 2 costuras na volta aí da blusinha, ó. Tirei o excesso, tem que estar alinhado, ó. Levei até lá na frente, pronto. Agora, eu coloco a blusinha pelo direito, passo os decotes, né, para poder ficar assentado, assentar minha costura, os viés, para ter uma qualidade. Corto o excesso do tecido aí, a pontinha, para não ficar um volume de tecido muito alto, e inicio com uma dobra bem estreitinha o pesponto para a bainha lenço, ó, porque ele tá no viés, o tecido é molinho, é delicadinho, então esse é um modelo de bainha muito usado quando
nos modelos godê, vazê. É uma dobrinha só, não são duas dobras, ó. Vocês podem ver as rebarbas aí. Eu faço toda a volta da blusa regata com essa primeira costura fininha assim. Aí, estamos chegando lá na costura lateral novamente, ó. Agora nós vamos tirar a peça da máquina e usando a ponta da tesoura fazer toda aquela para novamente. O contorno todo, ó, bem com bastante cuidado para não cortar onde não se deve, ó. Tirando o excesso para fazer a segunda costura. Então, agora que nós já paramos toda a volta, ó, o excesso, nós vamos levar novamente a máquina e fazer a outra dobrinha, embutindo as rebarbas, ó, bem fininha, para contornar. Aí eu não fiz retrocesso porque nós vamos contornar toda a volta da barra e quando a gente voltar nesse mesmo ponto eu faço o retrocesso, basta um retrocesso. Como é uma costura muito fininha, ó, a gente tem que ter bastante atenção e destreza, ó. Vou usando a ponta do dedo, vou virando bem devagarzinho, costurando trechos pequenininhos, ó, e girando a peça. Então, esse modelo de barra chama-se bainha lenço. Ó, completando toda a volta, agora sim o retrocesso, eu retiro a costura da máquina, tiro o excesso da linha e a nossa blusa regata está pronta. Bainha lenço, o acabamento de cava com viés, rebatido e o decote também. Então, agora eu vou para o ferro de passar e vocês vão ver como a costura vai chegar no lugar através do ferro. Então, pessoal, sempre que a gente trabalha com tecido plano, o ferro é fundamental. Vocês vão ver como esses viés que parecem retorcidos e tal, o ferro chega a eles no lugar e dá um acabamento primoroso. Eu preciso, quando se trata de tecido plano, trabalhar com ferro de passar. Sempre usando uma temperatura não quente, né? Assim, muito quente. A gente usa uma temperatura mediana, sem pressa, então vai assentando, porque a vida útil desse acabamento vai depender desse momento agora, quando eu rebato o ferro e trabalho a trama do tecido, nesses contornos, na bainha, ó, veja como vai assentando. Então, estamos chegando na parte final da confecção da blusa regata. Olha como o ferro colocou o nosso acabamento no lugar, a bainha, o decote e a peça está finalizada.